Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Educa Invest. Quem fala é Ari Pinheiro, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante: day trade no mercado fracionário. É possível? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas peculiaridades que se existe no mercado fracionário que nos proporciona essa possibilidade de fazer sim day trade no mercado fracionário, só dentro de algumas limitações. Dentro dessas limitações eu vou falar aqui para vocês, certo? Então aqui, a princípio, vou mostrar aqui para vocês um livro que eu gosto bastante de estudar, né? Que é justamente um livro de Flávio Lemos. O cara é muito bom. Quem tiver a oportunidade de comprar este livro, compre. Eu recomendo. Eu vou deixar na descrição do link, na descrição do vídeo, o link do livro lá para quem se interessar em quiser adquirir. E aqui ele fala, deixa eu ver. E aqui ele fala a questão da regrazinha ali, do tempo, a relação, né, do tempo gráfico com a questão da quantidade de negócios. Então eu uso como base esse livro aqui e essa regrinha aqui, só que aí eu faço outros filtros. Então ele faz essa correlação, né? Digamos, ele faz aqui o tempo gráfico, né, e versus a quantidade de negócios. Então aí, quanto maior for a quantidade de negócios, de números de negócios sendo feito ali em determinado papel, maior vai ser a sua liquidez dentro do time frame correspondente, ou seja, até um número de negócios. Isso é diário, certo, pessoal? Ele faz essa regra aqui no diário. Então, se eu tenho um papel que ele tem um número de negócio entre X e no caso maior do que 0 e menor do que 200, aí o gráfico mínimo aí a ser utilizado é o diário. Então, entre 200 a 500 números, a 500 negócios, números de negócios feitos no mercado diário, até pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, entre o diário e 60 minutos. Se eu tenho um papel que ele tem um número de negócios sendo feito entre 500 a 1000, então eu posso operar ali até no gráfico de 30 minutos, ou seja, diário 60 minutos, 30 minutos. Se eu tenho um número de negócio entre 1000 e 5000, eu já posso fazer ali o time frames de diário 60, 30 e 15. E os papéis que tem entre 5.000 e 20.000, até no tempo gráfico de 5 minutos, e acima de 20.000 eu consigo ter uma liquidez aí no gráfico de 1 minuto. Ou seja, essa regra aqui é para o volume, a quantidade de negócios diários médios, certo? Então ali, se eu tenho uma média de, sei lá, de 10.000 papéis sendo negociados em um determinado papel, então ali eu posso negociar tranquilamente até o gráfico de 5 minutos, porque eu vou ter uma certa liquidez visual para poder estar fazendo meus negócios. Por que isso é importante, pessoal? Porque no mercado fracionário existe a questão da liquidez. Então, quando o papel, geralmente o gráfico fracionário, ele tem uma liquidez menor do que o do mercado padrão. Isso principalmente nos tempos gráficos menores. Então você não consegue ver uma nitidez no gráfico ali nos padrões de candle. Por quê? Porque como não tem uma certa liquidez, então vai existir lacunas entre os preços. Digamos, você botou para vender lá um papel da Azul a R$10,50, só que o cara só quer comprar a R$10,45, por exemplo. Então, entre o volume de negócio ali entre R$10,50 e R$10,45 vai existir uma lacuna, ou seja, ninguém mais quer negociar naquela faixa, entendeu? Então esse é um ponto negativo de você operar no mercado fracionário no sentido de day trade, pelo fato de ter essa lacuna entre o volume de negócio e o volume de quantidades de papéis negociados, entendeu? Então, quando você tem um volume grande de papéis negociados, você consegue ter aí uma liquidez
entre comprador e vendedor. Quando você não tem isso, você não tem essa liquidez. E essa liquidez ela acaba refletindo no gráfico, ou seja, você acaba vendo gráficos bastante rabiscados, você muitas vezes não consegue identificar padrões de gráfico, entendeu? Então, dentro dessa estrutura de Flávio Lemos, eu fiz um aprimoramento. O que foi que eu levei em consideração? Eu levo em consideração aqui duas regras básicas que eu vou comentar aqui para vocês, né? Regras básicas. Duas regras básicas. Deixa eu só ajustar aqui para ficar mais fácil. Duas regras básicas. A primeira é crucial. Volume é importante. Volume financeiro acima de 1 milhão. No mínimo. Você tem que procurar papéis que tenham um volume financeiro acima de 1 milhão. No mínimo a partir de 1 milhão, certo? Eu vou colocar aqui, é uma média, certo? Uma média dos últimos 20 pregões. Que aí eu vou mostrar aqui no gráfico como é que você faz para ver essa questão dessa média, certo? Então, isso aqui é a primeira regra. E a minha segunda regra que eu utilizo é volume de negócio, ou seja, de quantidade, né? No mínimo acima de 50k, ou seja, de 50 mil negócios, também uma média também nos últimos 20 pregões. Então eu vou só fazer o Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Então eu tenho que ter essas duas regras básicas: volume financeiro acima de 1 milhão. Beleza, isso existe, vou ter uma certa liquidez e uma quantidade de negócios acima de 50 mil. Se eu tiver um e não tiver o segundo, eu não considero esse papel dentro do meu filtro. Se eu tenho os dois, então eu considero. Então, vou mostrar aqui para vocês aqui no gráfico aqui. Eu tenho a minha plataforma. Eu vou ensinar vocês aqui como inserir essas informações de volume de negócio e volume financeiro. Vamos lá, vocês pesquisam aqui volume. Então eu coloco aqui volume financeiro com cor, porque ele já vem já com uma coisinha padrão. E aí eu coloco também volume de quantidade. Então, primeiro volume de financeiro e volume de quantidade, que é o volume de negócios sendo feitos no mercado. E em seguida, agora eu vou adicionar a média móvel. Eu vou adicionar a média móvel tanto no volume financeiro, 20 períodos, e sobre o volume de negócio também, 20 períodos. Então, eu tenho aí a minha média móvel dos últimos 20 períodos. E aí, para deixar bonitinho aqui, vou só mudar aqui a questão da aparência. Eu vou colocar branco aqui para ficar mais fácil de visualizar, mas o que importa mesmo aqui para a gente, como a nível de informação, é isso aqui, ó. É o volume, a média, no caso, o volume financeiro médio dos últimos pregões, dos 20 pregões, e a quantidade, a quantidade média dos últimos 20 pregões. Então, são essas duas informações que eu preciso para poder pensar em fazer day trade no mercado fracionário, ok? Eu tenho esses dois parâmetros, show de bola. E aí eu vou agora pesquisar esses papéis que têm essas características. Vamos começar aqui com azul, isso no mercado fracionário. Então a gente pode ver que azul, ele atende a minha exigência, ou seja, pelo gráfico diário, ele tem o volume negociado e o volume financeiro acima de 1 milhão, e tem a quantidade acima de 50 mil negócios feitos nos últimos 20 dias. Então, beleza, atende os meus dois critérios. E aí, como tanto atende meus dois critérios, como também ele atende aqui esses critérios aqui, ou seja, ele tem uma quantidade acima de 50, então eu posso operar tranquilamente aí, até mesmo pelo gráfico de 5 minutos. Se eu coloco aqui no gráfico de 5 minutos, a gente pode ver que por existir tanto uma liquidez de volume financeiro como uma certa liquidez da quantidade de negócio, então pelo gráfico de 5 minutos eu posso até pensar em fazer algum trade. Você pode ver que no gráfico de 15 minutos a gente pode visualizar que os candles eles são mais visíveis. Por quê? Porque ele tem uma certa liquidez. Então isso me proporciona
a fazer essas operações, tanto ali no gráfico de 15, no gráfico de 5. Eu particularmente gosto do gráfico de 15. Vamos para outro exemplo aqui. BBDC4, ele atende critérios. Vamos lá. Acima de 1 milhão, show de bola. Acima de 50 mil, show de bola. Então ele atende aí essas duas regras básicas que eu comentei. Tem um volume financeiro acima de 1 milhão e tem um volume de negócio acima de 50 mil. Então eu sei que esse papel ele tem uma certa liquidez pelo gráfico intraday, que eu posso fazer operações de day trade pelo gráfico intraday, ou seja, eu consigo visualizar que no meu gráfico os candles ele tem essa liquidez nos candles, então é mais fácil eu conseguir identificar ali topos de fundos, padrões de figuras, padrões de candles. Então é uma possibilidade de fazer trade também em BBDC4. Para não deixar muito longo aqui o vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já tenho a minha... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu localizar, eu tenho no meu book os meus papéis que eu separo para fazer possível de day trade pelo mercado fracionário. Então eu tenho aqui, já criei aqui. Então aqui são todos os papéis que eu fiz aqui dentro do meu filtro, para se pensar em possibilidade de fazer day trade no mercado fracionário. Beleza? Agora vou falar para vocês sobre alguns pontos importantes do mercado fracionário. O primeiro ponto importante, eu vou considerar pontos importantes. Então, o primeiro ponto importante é a questão só dá para operar na ponta compradora. Por quê? Vou falar aqui por quê. Porque como é no mercado fracionário, então se eu quiser pensar em operar na ponta vendedora, eu tenho que entrar lá no home broker, fazer a alocação de garantia lá do valor que eu tenho disponível para colocar na garantia de venda descoberta. Então venda descoberta, e aí esperar ser confirmado no home broker para poder na plataforma liberar para poder operar. Então, tendo em vista esses processos burocráticos, eu não gosto de operar na ponta vendedora fazendo day trade. Por quê? Porque eu tenho que fazer alocação de capital lá na venda de descoberta, na corretora que eu faço parte. Eu tenho que esperar confirmar, fazer essa integração entre a corretora e a plataforma, para poder na plataforma ele me liberar fazer uma venda descoberta. Então, quando todo esse processo, quando eu vou ver, o ponto de entrada já passou e já não é mais interessante operar. Entendeu? Então, eu não gosto de operar na ponta, na ponta da venda por esse fator. Esse fator burocrático que tem lá entre a corretora e a plataforma, certo? Diferentemente do day trade, o mercado padrão, que você vem simplesmente aqui, você puxa aqui, você vem simplesmente aqui, marca a opção day trade no mercado padrão, e aí você pode operar tranquilamente no mercado, na ponta vendedora, na ponta compradora, sem nenhum estresse. Entendeu? Porque no final do dia vai ser liquidada ali só a operação, se for o caso, se não for fechado, e automaticamente a corretora ela faz os ajustes para fazer a cobrança dos emolumentos, e no caso, depende da sua corretora, as taxas de corretagem. Então aí, esse é um ponto importante que eu vejo que é um ponto negativo, certo? No mercado, de fazer operações de mercado fracionário. Outro ponto negativo que eu vejo também, um ponto importante, é a questão que os ganhos são limitados, né? Limitados pelo volume de capital. Volume de capital disponível, certo? Assim, o ponto positivo de se operar no mercado fracionário é que você pode operar com pouco capital, ou seja, R$500, R$1.000, você consegue fazer operações ali no mercado fracionário. Só que o ponto negativo é que, vamos lá, digamos, por exemplo, vamos pegar aqui a Azul. Digamos que na Azul gerou aqui uma oportunidade de se operar aqui nesse padrão aqui de pivô em cima desse fundo aqui. Então, se eu for levar em consideração um stop técnico que é na literatura e tal, então entre
o meu fundo e o meu ponto de entrada, eu tenho uma diferença de 50 centavos, ou seja, eu tenho um stop ali de 50 centavos para cada ação que eu me posicionar. Só que quando, digamos que eu tenho um volume pequeno, então, digamos que eu só tenha R$1.000 disponível, se eu colocar 50 ações, por exemplo, eu já não consigo comprar. Se eu colocar 20 ações, já está dentro ali do meu, se eu tenho R$1.000 disponível, então eu posso operar com 20 ações, 30 ações, 40 ações já passa já do ponto. 40 ações já passa do ponto. Então, se eu botar aqui 30 ações, é o que eu consigo operar no máximo em azul pelo gráfico de intraday. Então, existe essa limitação do capital. Então, assim, o meu risco é de 50 centavos por ação, ou seja, para cada ação que eu me posicionar, eu perco 50 centavos. E se eu for fazer a relação 2:1, então eu tenho que, no mínimo, buscar R$1 de ganho para valer a pena a minha operação. Entendeu? Então, um ponto importante, e também eu vejo como fica entre positivo, eu digo um ponto importante, vou dizer nem negativo nem positivo, é a questão dos ganhos que são limitados pelo volume de capital que você tem disponível. É possível você operar com capital menor, mas tendo em vista que o seu ganho é limitado ao seu capital, certo? Então, digamos, se você for pegar, por exemplo, aqui a Engie da Vida, que é R$43 a ação. Então, você, sei lá, se você tiver R$1.000 só disponível, você só vai conseguir comprar no mínimo aí 20 ações. Você só vai poder se posicionar no mínimo com 20 ações de um mercado, entendeu? Então, você vai ter uma exposição, sei lá, de 38 centavos por ação. Então, existe essa diferença. Então, se eu tenho um capital menor, os meus ganhos é limitado ao meu capital, certo? Mas o bom, assim, que eu acho interessante no mercado, principalmente de ações, seja no mercado padrão ou fracionário, é a questão da volatilidade, né? Que eu não tenho tanta essa agressividade como no índice ou no mini dólar, e aí eu consigo também ter um risco menor, mas em compensação eu tenho um ganho menor proporcional ao meu risco. Então, esses são os pontos importantes que eu considero para quem quer pensar operar no mercado fracionário. Então, assim, é possível operar no mercado fracionário? A resposta é possível operar no mercado fracionário, mas tendo em vista que você vai ter essas limitações que eu comentei aqui. A questão de só dar, pelo menos para mim, só dá para operar na ponta compradora. Por quê? Porque quando você vai pensar em operar no mercado fracionário na ponta vendedora, a corretora vai considerar que você está operando, fazendo operações de swing trade, certo? Ou seja, você vai ter que entrar no home broker, fazer a alocação de garantia na venda descoberta, esperar fazer a integração entre a corretora e a plataforma para poder disponibilizar a opção de você entrar vendido no mercado. Então, por essa burocracia, eu não opero na ponta vendedora, nem no day trade, nem tão pouco no swing trade. Você tira por aí, como eu acho chato pra caramba isso. Você tem que entrar na corretora, fazer a alocação, a garantia, eu acho chato demais isso. Então, só por isso eu não opero na ponta vendedora, nem no day trade, nem no swing trade. Eu só opero na ponta compradora nessas duas modalidades. Se eu for fazer algum day trade no mercado padrão, aí sim eu marco a opção de day trade e eu consigo operar tranquilamente, tanto vendido como comprado, porque são operações de day trade. Então, no mercado padrão, então não precisa entrar lá no home broker, gerar a garantias no venda descoberta, enfim, toda essa burocracia. E o outro ponto importante é a questão dos seus ganhos. Seus ganhos são limitados ao capital disponível, mas você com pouco capital é possível. Você com R$500 é possível fazer day trade no mercado de ações, com R$1.000 é possível você fazer day trade no mercado de ações. Você sempre vai fazer a questão do seu gerenciamento de risco, né? Então, aqui numa operação dessa aqui eu tenho, sei lá, 70 centavos de risco para cada ação. Então, digamos que eu tenho R$1.000 disponível e eu me permito aí perder por dia R$20. Então, aí 70 centavos por ação, eu posso me posicionar com quantas ações? Eu posso me posicionar com 20 ações, 20 vezes 70 centavos,
vai dar R$14, então está dentro do meu gerenciamento de risco, então eu posso pensar em fazer essa operação em edge pelo gráfico intraday. Então são essas peculiaridades que existem no mercado fracionário, mas é possível sim fazer day trade. Eu particularmente eu faço day trades, eu não uso nem a palavra day trade, eu criei um nome chamado timelines, que seria operações atemporais, seria a tradução. Operações atemporais, ou seja, eu entro pelo gráfico de 15 minutos ou de 30 minutos, buscando, fazendo com que essa operação do intraday se transforme em operações de swing trade. Então, eu chamo de operações timelines, que seria aí algo parecido como operações atemporais, seria mais ou menos a tradução. Timelines trade seria negócios atemporais. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que sirva de que possa agregar de alguma forma conhecimento para você e informação para vocês. Eu agradeço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.